Olá! Neste vídeo daremos início à comunhão sobre o tema Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, que é o título da semana 3 da série A Minha Graça Te Basta do Alimento Diário. O Senhor espera que cumpramos cabalmente nosso ministério, atuando como pastores que cuidam do seu povo. Ao fazer isso, perceberemos que é necessário aceitar a restrição do Espírito, ou seja, entrar por uma porta estreita e andar por um caminho apertado, mas que nos conduzirá à vida. Alguns podem pensar que são aptos a fazer muitas coisas para Deus e, por se considerarem muito capacitados, acham que conseguem fazer tudo e sempre estão prontos a dar seu palpite, querendo fazer vigorar o que acham certo. É como um dedo indicador cuja função é tocar os objetos, mas que quer também exercer a função de cheirar, isto é, quer ir além da sua comissão. Em Romanos 12:3, somos advertidos a não pensar de nós mesmos além do que convém, e sim pensar com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Agindo assim, evitaremos muitos problemas na igreja, pois respeitaremos a função de cada membro desempenha no corpo de Cristo. Por outro lado, pensar de si mesmo aquém do que convém também não é adequado. Deus nos deu talentos para podermos cumprir nosso ministério, mas por acharmos que somos insuficientes, acabamos por enterrá-los. É como a vaca leiteira da raça Girolando, que, bem cuidada, produz até 80 litros de leite, enquanto as vacas comuns produzem de 8 a 10 litros. Talvez você tenha a capacidade de produzir como a vaca Girolando, mas, por se considerar como uma vaca comum, produz apenas 5 litros de leite, ou seja, sua capacidade está sendo desperdiçada. Amado ouvinte, se você se comporta dessa maneira, agora é a hora da mudança. Deus quer levá-lo a um nível mais elevado, quer usá-lo para coisas grandiosas. Você pode, por exemplo, orar pelas pessoas e até mesmo passar-lhes um livro espiritual com palavras que superam suas necessidades. Assim, vidas serão restauradas e muitos milagres serão realizados por meio de você. Portanto, não menospreze o dom que Deus lhe deu. Pelo contrário, ore a Deus, peça revelação sobre sua capacidade para servi-lo e cumpra plenamente o seu ministério. Aleluia! Todavia, como já disse, para cumprirmos essa missão maravilhosa, não nos podemos considerar autossuficientes. Em 1 Coríntios 2:3, Paulo disse que foi em fraqueza, temor e grande temor que esteve entre os coríntios. Isso não quer dizer que seu espírito estava fraco ou que ele estava sem energia, mas que não conseguia agir independentemente para fazer a vontade do Senhor. Portanto, aprendamos como apóstolo a não depender de nós mesmos para fazer a obra de Deus, mas reconheçamos que nossa suficiência vem dele. 2 Coríntios 3:5. Também não podemos esquecer que o maravilhoso ministério que recebemos tem por finalidade cuidar do povo de Deus. E para isso o Senhor precisa de pessoas adequadas. No Antigo Testamento, vemos que o povo de Israel tinha uma necessidade urgente de sair do Egito. Eles clamaram por anos, mas Deus precisava de Moisés para tirá-los dali e levou 80 anos para prepará-lo para essa incumbência. Nos tempos atuais, Deus almeja milhares de ministros. Todavia, Ele não tem 80 anos para produzi-los. Louvado seja o Senhor! Hoje estamos na era do Espírito, que já nos ungiu e que é a nossa habilitação. Se vivermos no Espírito, Deus poderá fazer um trabalho mais rápido em cada um de nós. Portanto, amado ouvinte, assuma o ministério que Deus lhe deu e não esconda os seus talentos. Agindo assim, o Senhor usará você para fazer milagres de que este mundo tanto precisa. Louvado seja o Senhor! Na questão do cuidado, o Senhor Jesus é nosso modelo, pois não ficava apenas no templo pregando, mas percorria as cidades, estava nas casas das pessoas, comia com elas e participava de suas dores. Portanto, o ministro da nova aliança não é um mero pregador de mensagens, mas um verdadeiro pastor que participa do dia a dia dos irmãos, visitando-os para conhecer suas dificuldades e as condições em que vivem. Ele não apenas exerce a liderança, mas ouve com atenção os anseios e as preocupações daqueles de quem cuida.
Essa é a missão que o Senhor nos comissionou. Louvado seja o Senhor. Por outro lado, precisamos atentar no fato de que o inimigo de Deus fará todo o possível para impedir-nos de ser esses ministros da nova aliança, que pastoreiam o rebanho de Deus. Temos à nossa frente um caminho apertado, uma porta estreita, e são poucos que acertam por ela, conforme registrado em Mateus 7, 13 e 14. Se pudéssemos escolher, sempre optaríamos por uma porta ampla e por um caminho espaçoso, não é verdade? No entanto, a palavra de Deus nos mostra que esse caminho conduz à perdição, não à perdição eterna, ao lago de fogo, mas à perda de nosso galardão, que é reinar com Cristo. Querido ouvinte, na porta larga e no caminho espaçoso é a sua vontade que prevalece. Neles, você tem a liberdade de fazer o que deseja, de estabelecer suas prioridades, de ir aonde bem entende, e tudo isso sem consultar o Senhor. É ser livre para falar o que quiser, o que muitas vezes causa sérios conflitos entre os irmãos, prejudicando a unidade do corpo de Cristo. Todavia, se quisermos reinar com o Senhor, nossa vontade não pode triunfar, mas sim a vontade de Deus, pois essa é a porta estreita e o caminho apertado. Queremos fazer algo, mas nos submetemos ao Espírito Santo quando ele disser não. E então, obedecemos, pois somos constrangidos pelo amor de Cristo. Esse amor limita a nossa liberdade. Ó Senhor Jesus! Outro ponto importante em Mateus 7,14 é que ele não se refere à vida eterna. Todos os cristãos genuínos já têm a vida eterna e estarão na Nova Jerusalém na eternidade futura. Sendo assim, esse versículo deve ser compreendido no contexto do reino dos céus, o que significa que ele diz respeito a reinar com Cristo na era vindoura. Amados, se hoje optarmos por uma vida sem restrição do Espírito Santo, isto é, se escolhermos a porta larga e o caminho espaçoso, perderemos o galardão. Porém, se escolhermos a porta estreita e o caminho apertado, ganharemos vida. Que o Senhor nos dê a graça de fazer a escolha certa, pois a palavra nos adverte que são poucos que acertam com ela. Portanto, empenhemo-nos em viver diante do Senhor, engajados, focados, comprometidos com sua vinda. Certamente, passaremos por provações, mas são as tribulações que produzem experiências de vida. Dessa maneira, o Espírito poderá trabalhar mais rapidamente em nós, tornando-nos os ministros da nova aliança que Deus tanto almeja. Esse é o caminho que nos conduzirá ao reino. Louvado seja o Senhor. O ministério da nova aliança iniciou-se com o Senhor Jesus aos 30 anos de idade, conforme Lucas 3:23. Logo em seguida, em Lucas 6, de 12 a 13, ele escolheu 12 discípulos, o que revela que esse ministério não é de uma só pessoa. Durante 3 anos e meio, Jesus aperfeiçoou os 12 apóstolos, preparando-os para o ministério neotestamentário. Ele morreu, ressuscitou e depois disso, conforme Atos 1, de 1 a 3, permaneceu com os discípulos por 40 dias, treinando-os a desfrutar de sua presença invisível e falando com ele das coisas concernentes ao reino de Deus. Nesse período, Jesus ensinou-os a viver e andar no Espírito, a experimentar sua presença invisível. Após a ascensão, os discípulos oraram por 10 dias em Jerusalém unanimemente, arrependendo-se de seus erros, se esvaziando, e no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre eles. Cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas. Os judeus de todas as nações ouviram perplexos os apóstolos falando em sua língua materna. Naquele dia, quase 3.000 pessoas foram batizadas e a igreja de Jerusalém cresceu rapidamente. Você pode conferir esse relato em Atos 2, de 1 a 11 e do 37 ao 41. Todavia, de acordo com Atos 1:8, o plano de Deus não era que esse ministério permanecesse apenas em Jerusalém, mas deveria ser propagado até os confins da terra. Os apóstolos começaram a permanecer em Jerusalém e Deus levantou Paulo para levar o ministério aos gentios. Mas o ministério dos 12 apóstolos e o de Paulo era o mesmo ministério.
Caro ouvinte, você precisa cumprir sua missão. Deus o habilitou para ser ministro da nova aliança. Contudo, se você não cumpri-lo, Deus levantará outro em seu lugar. Hoje, não há desculpas, pois no viver da igreja, todos podemos funcionar com alegria, entusiasmo e excelência, pois praticamos a inclusão. Portanto, não perca tempo, mas desempenhe seu ministério. Paulo cumpriu sua incumbência levando o ministério até os gentios em diversas regiões, produzindo também muitos outros ministros. A Bíblia cita como companheiros de Paulo Silas, Timóteo, Tito, Áquila e Priscila, Estéfanas, Tíquico, Epafrodito, Epáfras, Filemão, Onésimo, entre tantos outros. Nesse contexto, cabem as seguintes perguntas. Quem está atrelado a você hoje? Você serve sozinho ou tem um grupo de irmãos com quem serve? A quem você está aperfeiçoando? Amados, enquanto exercemos nosso ministério, precisamos desempenhar a função de mentor de outros irmãos e irmãs que estejam à nossa volta, com o fim de produzir cada vez mais ministros. Esse é o sonho de Deus. A visão do ministério neotestamentário é de expansão. Portanto, não podemos ficar inertes, precisamos multiplicar esse ministério. Ó Senhor Jesus! Ao longo das eras, a igreja avançou e Deus sempre preservou um povo para si. Ele usou servos como Lutero, Wesley, Calvino, Spurgeon, os irmãos da Morávia, John Nelson Darby, mais recentemente Billy Graham. E em nossa história na vida da igreja tivemos Watchman Nee, Witness Lee, Dong Yulan. No entanto, todos esses irmãos já partiram para o Senhor. Agora, meus amados, é a nossa vez. De acordo com Mateus 20, de 6 a 7, somos os trabalhadores da 1/10 hora. E a era já caminha para o seu desfecho. Portanto, levante-se e assuma sua responsabilidade como ministro da nova aliança. Louvado seja o Senhor. O desejo de Deus é ter muitos ministros e para isso Ele quer tornar-nos líderes. Talvez você pense que sua condição não é adequada para um líder. Mas em Filipenses 3,12, Paulo reconheceu que não havia obtido a perfeição, mas ele também disse que prosseguia para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. E nos versículos 13 e 14 ele acrescentou: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados ouvintes, certamente ainda há muito em nós a ser aperfeiçoado. Todavia, não fiquemos desanimados olhando para a nossa condição. Prossigamos juntos para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! E em Efésios 4, de 11 a 12, lemos: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Essa expressão, para o desempenho do seu serviço, é mais bem traduzida por para a obra do ministério. Nessa passagem, vimos que há irmãos com função de evangelistas, pastores e mestres. Tudo isso é para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Logo, dizer que apenas os pastores, pregadores e mestres fazem a obra do ministério é um conceito errôneo. A função dessas pessoas é aperfeiçoar o povo de Deus para que este execute a obra de Deus, a obra do ministério. Portanto, os santos, juntamente com os pregadores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, edificam o corpo de Cristo fazendo a obra do ministério. Quão bela e maravilhosa é a igreja, o corpo de Cristo. Vamos encerrando por aqui esta primeira parte da mensagem. Daremos continuidade no próximo vídeo. Lembre-se de deixar seu comentário, seu like e compartilhar esse conteúdo com seus conhecidos. Caso ainda não esteja inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para você ficar sabendo quando novos vídeos forem lançados. Fica com Deus e abraços.